O que muda quando você para de se importar com a opinião dos outros? Você já percebeu que quase tudo o que faz é para ser aceito? Desde o jeito que fala, se veste, até as decisões que toma. A maioria das pessoas vive tentando se encaixar em expectativas que nem são delas. Mas chega um momento, silencioso e libertador, em que algo muda. Você para de se importar com o que os outros pensam, e tudo começa a fazer sentido. Hoje vamos falar sobre o que realmente acontece quando você alcança essa liberdade. O que muda em você, no seu poder e na sua mente, quando a opinião alheia deixa de ser sua prisão. Mas antes de continuar, se você busca força, clareza e domínio sobre si mesmo, se inscreva no canal e deixe o like. Aqui, falamos sobre mente, poder e filosofia, sem máscaras. A prisão invisível da aprovação, a maior prisão que existe, não tem muros. Tem olhares, é o medo do julgamento, o medo de decepcionar, o medo de ser diferente. E essa prisão é alimentada todos os dias. Vivemos em uma era onde todo mundo quer ser visto, curtido, validado, mas quanto mais você depende da aprovação, mais se torna escravo dela. A opinião dos outros é uma corrente invisível que te impede de ser o que é. E o mais cruel é que quem te julga, muitas vezes nem sabe o que quer da própria vida. Marco Aurélio dizia: a opinião dos outros é ruído. Só o que vem de dentro é verdade. Enquanto você tentar agradar a todos, vai trair a si mesmo. E quem se trai, nunca será livre. O olhar dos estoicos. Os estoicos acreditavam que a paz interior nasce quando você deixa de buscar controle sobre o que não depende de você. E nada escapa mais ao seu controle do que a mente dos outros. Sêneca dizia: a tranquilidade chega quando deixamos de nos preocupar com o que não podemos mudar. Você não pode mudar o que pensam de você, mas pode decidir o quanto isso te afeta. Quando você para de se importar, algo poderoso acontece. Você se torna inabalável. Os elogios não te embriagam, as críticas não te derrubam. Você se torna constante, frio como o mármore, firme como o aço. E isso assusta as pessoas, porque o mundo não sabe lidar com quem é livre. O olhar de Maquiavel via o julgamento como parte inevitável do jogo do poder. Para ele, ser amado ou odiado era menos importante do que ser respeitado. Ele dizia: é muito mais seguro ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Quando você para de se importar com a opinião alheia, você troca a necessidade de ser amado pela capacidade de ser respeitado. E respeito não nasce da aprovação, nasce da coerência. Quem muda de comportamento para agradar todos perde credibilidade, mas quem permanece firme, mesmo sendo criticado, inspira força. O verdadeiro poder está em manter sua postura, mesmo quando ninguém aplaude. A libertação do ego. Grande parte da dor vem do ego. O ego quer ser notado, elogiado, reconhecido. Ele se alimenta do olhar dos outros. Mas quanto mais você alimenta o ego, mais fraco fica. Porque ele te obriga a viver para fora, não para dentro. Quando você começa a ignorar as opiniões externas, o ego entra em crise. Ele sente que está morrendo. E de certa forma está. Mas por trás dessa morte, vem o nascimento do seu verdadeiro eu. O eu que não precisa provar nada. O eu que age porque acredita, não porque precisa de aplausos. Epicteto dizia: o que perturba o homem não são as coisas, mas as opiniões sobre as coisas. Pare de lutar contra a opinião alheia, e você descobrirá uma paz que o mundo inteiro tenta comprar e nunca encontra. O poder do silêncio e da indiferença. A indiferença é uma arma. Quando você para de reagir, você quebra o ciclo do controle. As pessoas tentam te manipular através das suas emoções. Querem ver sua reação, sua raiva, sua defesa. Mas se você não reage, você tira delas o poder. Maquiavel diria que o silêncio é uma forma de domínio. E os estoicos diriam que a indiferença é um escudo. Quando você não reage, o outro se revela. E o tempo mostra quem estava certo. O sábio não precisa de palavras. Ele deixa o silêncio dizer o que a gritaria não pode esconder. A clareza do propósito. Quando você para de se importar com o que os outros pensam, tudo na sua vida fica mais claro. Você começa a fazer o que realmente importa. Suas decisões deixam de ser movidas por medo e passam a ser movidas por propósito. Você percebe que muitas coisas que fazia eram só para impressionar, e que as pessoas que mais te criticavam eram as que menos te conheciam. O foco muda. Você para de perguntar: o que vão pensar? E começa a perguntar: isso me faz crescer? A diferença entre os fortes e os comuns está aí.
Os comuns buscam a aprovação. Os fortes buscam sentido. A solidão necessária à liberdade tem um preço: a solidão. Quando você para de viver pelas opiniões dos outros, vai perder pessoas. Vai ser chamado de frio, arrogante, diferente. Mas isso faz parte da purificação. Você perceberá que muitos só estavam perto enquanto você os agradava. E quando parar de se moldar às expectativas deles, eles irão embora. Deixe ir. A solidão do autodomínio é melhor que a companhia da hipocrisia. Marco Aurélio dizia: aquele que vive de acordo com a razão não está nunca só, porque quem tem clareza e propósito carrega dentro de si a melhor companhia. A própria consciência. A força do desprezo silencioso há poder em não se importar. Não o desprezo arrogante, mas o desprezo estratégico. Aquela calma que desarma quem te provoca. Sêneca chamava isso de tranquilidade da alma. Maquiavel chamaria de superioridade política. Ambos sabiam que quem não reage é mais perigoso do que quem grita. Porque quem não reage, observa. E quem observa, domina. A ausência de resposta é a resposta mais poderosa. É ela que mostra quem está no controle. O retorno da energia. Quando você para de se importar, toda a energia que gastava tentando agradar volta para você. Você começa a investir essa energia em evolução, em silêncio, em foco. E o resultado é visível. Sua presença muda. Sua voz ganha firmeza. Seu olhar fica sereno, mas cortante. As pessoas sentem que você não precisa delas para se sentir inteiro. E é exatamente aí que começam a te respeitar. A verdadeira autoridade vem da autossuficiência. Quem não precisa ser aprovado se torna irresistível. O domínio de si Maquiavel e os estoicos, de formas diferentes, chegaram à mesma verdade. O homem que domina a si mesmo é imune ao mundo. Maquiavel falava do domínio estratégico, do controle das aparências, da mente e das ações. Os estoicos falavam do domínio interior, da alma e das emoções. Mas ambos sabiam: quem não é escravo da opinião dos outros é senhor do próprio destino. A liberdade começa quando você entende que o julgamento dos outros é apenas ruído e que o silêncio da sua consciência é o único som que importa. A serenidade do invencível. Quando você se liberta da necessidade de agradar, algo em você muda para sempre. Você para de correr, para de provar, para de explicar. Você se torna sólido, enquanto o mundo continua líquido. Você caminha devagar, mas firme, sem pressa, sem medo. E as pessoas começam a sentir, mesmo sem entender, que há algo em você que não pode ser controlado. Isso é o que Maquiavel chamaria de virtude. A força interna que faz o homem desafiar o destino. E o que os estoicos chamariam de ataraxia. A paz inabalável diante do caos. Conclusão: quando você para de se importar com a opinião dos outros, o mundo continua o mesmo. Mas você muda completamente. As vozes externas perdem força. A voz interna ganha clareza. Você descobre que não precisa ser entendido. Só precisa ser fiel a si mesmo. O julgamento alheio vira ruído distante. E o silêncio se transforma em poder. Quem vive de aparência, morre de ansiedade. Quem vive de essência, alcança liberdade. E no fim, o respeito que você busca nasce quando você finalmente para de pedir. Se essa mensagem te fez pensar, deixe o like e se inscreva no canal. Aqui falamos sobre mente, poder e sabedoria. As armas invisíveis que constroem uma vida forte e livre. Lembre-se, quem vive para os outros nunca vive de verdade. E quem se basta, nunca se dobra.